E o meu marido que me traiu, pra me vingar dele, eu revelei o segredo dele pro pai dele. Eu namorei com esse meu marido durante 8 meses. E quando ele me levou pra conhecer o pai dele, a madrasta dele, o irmão dele, eu vi que era uma família bem unida. E o filho do pai dele com a madrasta dele era apenas um bebê, tinha apenas 1 aninho e era tudo muito recente. Ele se dava bem com a madrasta, a mãe dele já era falecida. Passados uns 2 anos, ele me pediu em casamento e a gente acabou se casando. Só que esse meu marido, ele sempre gostou de beber mesmo, de beber pra ficar de porre. E depois que a gente casou, teve uma vez que ele bebeu bastante e ele começou a chorar. Das outras vezes ele bebia e sempre fazia brincadeira, ficava rindo. E dessa vez parecia que ele tinha entrado numa depressão profunda. E ele começou a falar que ele precisava do filho dele perto dele, que ele não aguentava mais viver longe do filho dele. Perguntei pra ele, mas que filho? Até então eu achava que você não tinha filho. E ele falava o nome do irmão dele. Eu falava, não, ele não é seu filho, ele é seu irmão. Aí ele falou, não, ele é meu filho, eu tive ele com a minha madrasta. E o meu pai pensa que ele é filho dele. E ele falou pra mim, não, ele é meu filho, eu tive ele com a minha madrasta. E o meu pai pensa que ele é filho dele. E resumindo, minha gente, ele confessou pra mim que teve um caso com a madrasta e que tinha tido um filho com ela. E eu acabei descobrindo o grande segredo do meu marido, que o menino que eu pensava que era irmão dele, na realidade é filho dele. Eu dei banho nele, coloquei ele pra dormir e no outro dia eu tentei conversar com ele sobre esse assunto. E ele tentou negar, mas ele acabou confessando. E ele falou pra mim que tinha tido um caso com a madrasta dele no início do relacionamento dela com o pai dele. Que ela tinha ficado grávida e tal, mas que eles nunca tinham tido coragem de contar. Então ela disse que era do pai dele e ele acabou registrando. Ele falou que eles não tinham mais nada, mas é claro que eu fiquei completamente insegura. E eu pensei comigo, como que eu vou confiar? E ele, não, a gente não tem mais nada. Ele falou pra mim, não, isso tudo acabou, foi muito tempo atrás. Se você quiser, eu levo você pra conversar com ela. Eu te provo de qualquer jeito que você quiser. Eu falei pra ele, não, tudo bem, mas qualquer coisa que eu ver de diferente, a gente se separa. Tipo, era um segredo deles dois. Eu falei, eu não vou me meter. Depois o pai dele acaba perdoando ele e eu que fico de ruim. E aí eu resolvi ficar calada. Depois de 3 meses de toda essa situação, eu descobri que o meu marido tava me traindo. Não com a madrasta, mas com outra pessoa. Quando eu descobri, eu falei, já que a gente vai terminar mesmo, eu vou jogar essa história toda no ventilador. Eu fui e contei tudo pro pai dele. Falei que a mulher dele era uma safada, que ela tinha traído ele. Disse a ele que o filho que ele pensava que era filho dele, na verdade, era neto. Enfim, gente, eu falei tudo. Óbvio que ele não quis acreditar no momento. Eu disse pra ele, tudo bem, não quer acreditar, não acredita, mas se você quer ter certeza, vai lá e faz um teste de DNA. Meu ex-marido ficou morrendo de raiva, quis brigar e tudo, fez escândalo na minha porta. Ele disse que eu tinha quebrado a confiança dele, mas quem é ele pra falar de confiança, né? Bom, a gente separou e eu não tô nem aí. As últimas notícias que eu tive da família dele é que o pai dele separou da madrasta e pediu pra anular a certidão de nascimento. E pelo que eu fiquei sabendo, ele tem contato com a criança, mas como avô, não como pai. A responsabilidade ficou tudo nas costas do meu ex-marido. E foi assim, gente, que eu me senti vingada.